Amém. Aproveita aí que você está de pé, abra sua Bíblia, livro do profeta Zacarias. Se você estiver ligado aí, Zacarias já deve estar até marcado na sua Bíblia, né? Aí eu já deixo aqui já marcado na minha, que aí já fica bem mais fácil de abrir. A gente abre lá em Zacarias. Hoje nós vamos fazer a leitura no capítulo número 2. Abra aí, Zacarias capítulo 2. Nessa noite nós vamos para a quarta pregação da nossa série do propósito de 50 dias de restauração, e hoje nós vamos ler Zacarias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 5. Hoje nós vamos falar aí sobre a terceira visão de Zacarias, e que essa palavra venha servir de bênção aí para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada com Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 1 ao 5, quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E então perguntei: para onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Somente até aqui, feche seus olhos. Você já orou por mim? Quero orar também por você. Deus, eu te agradeço pela palavra lida, te agradeço, Senhor, pela vida de cada discípulo nesse lugar, homens e mulheres desejosos de receber a revelação do Senhor para a sua caminhada, Deus. Que em nome de Jesus essa palavra venha ser uma palavra viva, uma palavra poderosa no nosso coração, que venha gerar, Senhor, frutos espirituais, fortalecimento para a nossa caminhada e viver a restauração do Senhor na nossa vida, Deus. Entregamos esse momento em Tuas mãos e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta e vamos para a mensagem, a ministração da palavra do Senhor. Essa noite nós vamos aí para, conforme já falei, quarta mensagem, quarta semana do nosso propósito de 50 dias, e o tema de hoje é acreditando no futuro prometido. Tema da mensagem dessa noite: acreditando no futuro prometido. E antes de entrar na nossa mensagem dessa noite, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação com você, porque é importante a gente se situar sobre que momento nós estamos no nosso propósito. Você vai se lembrar aí das últimas 3 semanas, nós recebemos uma sequência de ministrações que vem nos trazendo até esse momento. A primeira delas foi uma ministração que nos chamou a uma tomada de posição na nossa vida. Você vai se lembrar que a primeira semana nós falamos sobre arrependimento, uma palavra confrontadora, uma palavra exortadora, que nos chamava a viver realmente o quebrantamento do Senhor na nossa vida, uma palavra que nos fez refletir sobre situações, sobre posicionamentos, coisas que precisavam mudar na nossa vida. A partir da segunda semana nós começamos um pequeno ciclo de mensagem que nós vamos concluir hoje, que foram 3 mensagens, serão 3 mensagens que vão tratar sobre convicções de fé, que nós precisamos ter bem marcado no nosso coração, Viviane. 3 convicções que, para vivermos a restauração de Deus na nossa vida, nós precisamos ter. E antes de falar aqui sobre essas 3 convicções, é importante, irmão Ronaldo, dizer também a dinâmica que Deus opera para realizar a transformação, Adriana, na vida de uma pessoa. A primeira coisa é uma chamada ao arrependimento. Deus nos chama, Zilma, a nos arrependermos, a mudarmos a nossa maneira de caminhar. Reconhecemos que sem Deus não avançamos, Rogério. E depois de nós nos arrependermos, Xande, o que Deus faz? Ele começa, Gabriel, a ministrar no nosso coração
uma nova maneira de ver as coisas. Ele libera agora sobre o nosso coração, Vilma, revelações que vão mudar completamente aquilo que vai pautar a nossa vida. Ele vai liberar revelação, ele vai liberar instrução, porque Deus nos chama ao arrependimento, depois ele nos instrui e depois ele começa então, Douglas, a nos dizer o que devemos fazer, as atitudes que temos que tomar e por aí vai. E hoje a gente fecha então esse ciclo de 3 mensagens, onde o Senhor vai liberar sobre nós certezas, convicções, que nós não podemos abrir mão na nossa vida e não podemos deixar cair no esquecimento. Para refrescar a sua memória, a primeira que nós falamos aqui é a certeza de que somos amados por Deus. Quantos se lembram aí dessa mensagem aí? A certeza de que somos amados por Deus. A primeira coisa, Ivani, que Deus colocou no nosso coração é: tenha a certeza de que eu, o Senhor, amo vocês. Essa foi a primeira revelação. A segunda que recebemos foi o inimigo aniquilado por Deus. Na semana passada, nós recebemos aqui uma palavra, Lucas, que nos mostrava que Deus usa os pequenos para propor, para decretar grandes derrotas às grandes forças das trevas. Deus levanta os improváveis, Deus levanta os fracos, fortalece eles, Simone, e usa-os para vencer os poderes do inimigo. Nós vimos isso na semana passada, e hoje nós vamos fechar esse ciclo com essa mensagem, acreditando no futuro prometido, porque sem instrução não tem avanço. Sem instrução, as atitudes são desordenadas. Sem instrução, a gente dá cabeçada por aí e a gente não consegue viver a restauração de Deus sobre a nossa vida. E aí, antes ainda de entrar no ponto aqui da nossa mensagem, no primeiro deles, é que a gente precisa se preparar para uma palavra hoje que vai nos confrontar de uma certa maneira, que vai nos dar uma chacoalhada de vida, porque, amados, é muito comum, infelizmente, quando nós entramos num processo, num propósito longo como esse de 50 dias, a gente começar muito bem, a gente começar empenhado e a gente vai enfraquecendo no meio do caminho. De repente vai deixando de orar como deveria orar, vai deixando de fazer as leituras como tem que fazer, de buscar a face do Senhor, e essa palavra hoje, bem na metade do nosso propósito, ela vem nos levantar novamente, nos fortalecer novamente. E eu quero dizer uma coisa para você: não desacredite daquilo que a palavra de Deus revela a seu respeito, ao meu respeito. Não desacredite, não duvide do que Deus pode fazer, e eu vou dizer isso nessa noite, com base na palavra do Senhor. Entrando no primeiro ponto dessa mensagem, pegue aí para fazer a sua anotação. Um homem mede Jerusalém. Um homem mede Jerusalém. Primeiro ponto dessa mensagem. E aí eu quero ler com você Zacarias, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: levantei os olhos e vi, e eis que um homem tinha na mão um cordel de medir. E então perguntei para ele: para onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Essa palavra vai nos mostrar agora uma visão de Zacarias, que vai mostrar aqui para nós o seguinte. E aí eu vou só pegar um negócio aqui, que vai servir para ilustrar para vocês essa visão. Deixa eu aproveitar e pegar meu copo de água também aqui, que daqui a pouco vai dar sede. Obrigado. Quero compartilhar com vocês aqui uma coisa. Quero até agradecer. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida da Andréia, por favor? Agradecendo. A Andréia fez um cordel. A Andréia preparou um cordel. Peguei ela sexta-feira, eu falei: Andréia, tem uma missão para tu. Eu preciso que você faça um cordel para mim. Mandei uma foto para ela. Eu falei: vamos ver, né? Já era para ter falado na segunda-feira, lembrei sexta. E ela cumpriu a missão. Está aqui na minha mão aqui um cordel. O que era um cordel de medir, amados? Cordel de medir era um utensílio, parecia um rolo de madeira, e ele tinha uma corda, como esse aqui mesmo. Ele era um cordel que você tinha na ponta uma pequena estaca de madeira, como esse triângulozinho aqui, e aí servia para fazer o seguinte, Elizabeth: soltava-se a ponta, e aí você esticava a corda.
prendia num determinado lugar e você vinha medindo ali a altura, a largura e por aí vai. Era algo parecido, muito parecido mesmo com esse aqui que a nossa irmã Andréia preparou para ilustrar a mensagem dessa noite. Vou até deixá-lo aqui, que aí você consegue ver no decorrer da pregação. Amado, Zacarias tem uma visão e ele vê um homem com um cordel desse na mão. E aquele homem, Zacarias vê ali, Drica, e ele pergunta: o que você está fazendo? O que você vai fazer com esse cordel? E aí a resposta dele, irmã Elza, é o seguinte: eu estou indo para Jerusalém porque eu vou medir Jerusalém. Eu estou indo para lá porque eu quero saber qual é o comprimento dela, eu quero saber como estão as muralhas, eu quero saber como estão as coisas lá. Eu estou indo para Jerusalém para poder medi-la. E lembrando você que nós já estamos na terceira visão de Zacarias, e a gente começa a presumir algumas coisas. Aquele homem, já alguém que poderia representar ali muito bem, uma pessoa que já tinha as palavras reveladas das duas primeiras visões. Vamos comparar aquele homem agora a cada um de nós aqui, pessoas que já ouviram 2, 3 palavras, que já vem trazendo boas notícias, e de repente, André, aquele homem pega o seu cordel e fala assim: estou indo medir Jerusalém. Eu estou indo medir a cidade porque eu preciso tomar ciência de algumas coisas. E aí então, aquele homem vai caminhando. E não era algo sem sentido fazer aquelas medidas, Gabi, pelo seguinte: Esdras capítulo 4, vou pedir para o Arthur projetar, por gentileza. Esdras capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, vai nos trazer aqui uma informação importante, que você já vai entender por que fazia sentido aquele homem tomar uma atitude daquela. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a Ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que fez vir para esse lugar, que nos fez vir para esse lugar. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. E o versículo 5, para fechar: contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Por que fazia sentido tirar as medidas da cidade? Porque, amados, conforme eu pincelei na semana passada, o povo de Jerusalém estava lá de volta à sua terra, só que tinham, porém, irmão Ronaldo, eles não tinham exército, eles não tinham, Leandro, uma organização militar para se defender, e os inimigos estavam ao redor. Os inimigos estavam ali na espreita, esperando só uma oportunidade para fazê-los parar aquela obra toda que estava acontecendo. Os inimigos estavam cercando, e aí eu quero que você vá montando esse quebra-cabeça comigo. Douglas, eles receberam palavras de Deus, eles receberam promessas de Deus, eles estavam ali com palavras, Arthur, que estavam o animando para continuar a construção, só que, quando voltavam para a sua realidade, eles olhavam ao redor, Marcelo, e eles viam inimigos de todos os lados. Eles viam perigos, eles viam ameaças, haviam muitas ameaças ao seu redor. E lá em Neemias capítulo 4, versículo 13, vai nos mostrar, Júlia, que o exército que eles tinham para se defender era um exército formado por famílias, cada um com uma espada na mão, e vai se defender. Aí você imagina, vamos pegar aqui, a nossa igreja, aí você imagina que o exército de Jerusalém era formado pela Gabi, pelo Gabriel e pela Adriana com a espada na mão.
só soldado, né? Só guerreiro, grande, forte, né, Gabi? Só todo mundo grandão. Aí a outra parte do exército aí, você tem lá o Isaac e o Xande e Andréia, tá lá o Isaac também, né? Um baita de um guerreirão, né, grandão, uma espada na mão. Aí a outra camada ali do exército, você tem ali a Simone, a Ana e a Joana. Fala, Joana, pega uma espada e vai também. Joana vai arrastando a espada lá. Era o exército de Jerusalém. O exército de Jerusalém era essa coisa improvisada, porque não tinha. E eles então se defendiam como dava. E aí o inimigo, é claro, vendo aquela situação, começa a agir para parar, porque é fácil fazê-los parar, Vilma. Eles não têm exército. E aquele homem, repito, ele é visto naquela visão de Zacarias com o seu cordel, falando, eu estou indo para Jerusalém medir a cidade. Você já vai entender o porquê disso. Mas é importante pincelar essas coisas, que daqui a pouco, na hora que a gente juntar tudo, você vai ver como isso nos ensina. Um cordel de medir. Você pode repetir isso comigo? Diga, um cordel de medir. Aquilo simbolizava, amados, a preparação para uma reconstrução. E aí eu quero trazer já algumas aplicações para nós sobre isso aqui que nós estamos falando. O que significaria essa atitude para nós hoje aqui, no propósito que estamos? Eu trouxe aqui uma trena, né? E aí, hoje a gente não usa cordel, a gente tem uma trena que a gente usa para poder medir as coisas, né? E aí, hoje a gente olha e fala assim, olha, eu não uso mais cordel, mas a gente tem as nossas trenas. E aí a gente vai carregando ela para todo canto. Trenas não físicas, mas trenas espirituais. Você já vai entender o que eu estou falando. O que seria isso, pastor? Que papo é esse que você está falando? Eu ouvi a palavra, eu recebi promessas, eu fui instruído que Deus vai fazer, que Deus está no negócio, que Deus está agindo, que no final desses 50 dias eu vou poder testemunhar a restauração do céu na minha vida com Deus, na minha fé, no meu fortalecimento espiritual. Eu estou ouvindo promessas de que Deus é comigo, que Deus me ama, palavras maravilhosas, estou incendiando o meu coração, o Espírito Santo está me tocando. Aí eu saio da igreja, pego a minha treninha, e aí eu chego lá na minha vida na segunda-feira, Karen, sabe o que eu faço? Eu começo a medir para fazer o seguinte, vamos ver como é a minha situação. Aí eu chego lá e começo a medir os meus problemas. Começo a medir os meus problemas e falo assim, rapaz, a palavra de domingo foi uma benção, mas Edgar, o meu problema é meio grande. Aí você começa a tomar ciência, Márcio, você chega lá, segunda-feira, começa a medir o meu problema, rapaz, é grande, hein? Mas a palavra de domingo foi muito boa, vou me apegar a ela. Chega terça-feira, você pega a sua treninha de novo, você vai lá para os seus problemas e você começa a ver como eles, naquele tempo, o muro ainda não estava restaurado, o muro estava pela metade, o muro servia para segurança. Aí você olha para a sua vida e você fala assim, poxa, eu não tenho segurança naquela área, aqui está uma incerteza doida, aqui eu ainda não vi nenhuma mudança, as coisas parecem que pode cair a qualquer momento e você continua medindo. Chega na quarta-feira, você vai lá e você começa a ver que a sua vida está exposta em algumas áreas, uma pessoa que te persegue pode a qualquer momento te dar uma rasteira, acabar com você, e aquela ameaça existe, aquela ameaça é real, mas você continua medindo e você vai vendo ali tudo que você tem pela frente. Aí chega no final da semana, no sábado, você olha e fala assim, a palavra que eu recebi domingo é maravilhosa, mas tem muita coisa pela frente para fazer. A palavra que eu recebi domingo é maravilhosa, Zelinha, mas tem tanta coisa para reconstruir que, olha, eu não sei não, hein? Eu não sei não se esse negócio é de verdade, Fernanda. E aí, trazendo para a nossa vida, a gente vai fazendo, vai tirando essas medidas pelo seguinte, a gente ouve e fala assim, a palavra é maravilhosa, é muito boa, mas será que ela se encaixa realmente na minha realidade? Será que ela pode de fato se cumprir? Será que eu posso realmente confiar nessa palavra? Eu vou medir para checar a possibilidade disso tudo se cumprir. Eu vou medindo, Caio, para saber, será que isso pode realmente acontecer? Será que eu posso realmente experimentar um avivamento na minha vida? Será que eu posso realmente ver a restauração em áreas importantes da minha vida? Será que é possível isso? E a gente começa a medir, e aí sabe o que acontece? Aquela nossa tendência a ser racional demais, e que vai minando a nossa fé. A gente vai tirando medida, Fernanda, dos problemas, e a gente vai concluindo, meu Deus
Deus do céu, Rafael, a coisa é difícil, é muita obra pela frente, é muita ameaça ao meu redor, e a gente vai tirando conclusões, a gente vai medindo, e a gente vai chegando às conclusões, Odaléia, do seguinte: é difícil demais. A gente chega na metade desse propósito, aí você vai vendo o tempo passar, você olha para trás, já foram 3 semanas, está entrando na 4ª, você lembra dos pedidos que você tem feito, Simone, e aí você olha para frente e fala assim: está acabando o tempo, e a trena vai sendo usada, o cordel vai sendo usado, e aí todo ser humano insiste em fazer cálculos de segurança para crer. Será que eu posso crer e eu não vou me frustrar amanhã? Será que eu posso realmente crer nessa palavra? Ou será que eu tenho risco de me frustrar depois vendo que nada disso aconteceu? E aí eu já entro com você no segundo ponto da mensagem. Segundo ponto da mensagem dessa noite: Deus promete derramar bênçãos. Deus promete derramar bênçãos. Segundo ponto dessa mensagem, e aí a gente segue. Versículo 3, olha o que diz aí o versículo 3 de Zacarias capítulo 2. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio e se encontrou com ele, e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor manda dizer àquele homem que está caminhando com o cordel na mão: corra na direção dele, e o anjo recebe aquela ordem, vai na direção dele e para ele imediatamente, dá uma notícia para ele que as medidas que ele vai tirar, elas não vão ter utilidade, Elizabeth, sabe por quê? Porque o que Deus está prometendo fazer é muito maior do que o que ele está medindo. Ele está medindo a cidade para ver se vai caber o que ele imagina que Deus vai fazer, só que o que Deus está prometendo, Lucas, é muito maior do que ele está pensando. E amados, aí a gente olha para a nossa vida, as trenas que a gente usa para calcular os nossos problemas, para ver as possibilidades. Eu deixo para você uma palavra, para você crer e confiar no Senhor. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os planos de Deus vão transcender muito mais as suas expectativas. Sabe por quê? A gente traça planos, a gente imagina que vamos chegar no final do ano de uma tal maneira, só que a gente vai se preocupando com coisas que a gente não tem que se preocupar. E aí o Senhor vai nos lembrar: não adianta ficar medindo Andréia, não adianta ficar medindo Andréia, não adianta ficar medindo Rogério, não adianta ficar medindo igreja do Senhor, não perca tempo medindo, não perca tempo calculando, deixa Deus ser Deus e seja você obediente à voz do Senhor, confia no Senhor. Eu acho interessante essa palavra porque o anjo recebe uma ordem dizendo assim: corra para aquele jovem e fala com ele, corre atrás dele agora, não deixa ele tomar essa atitude, corre e o impeça, porque é inútil o que ele vai fazer, e além de ser inútil, amados, é perigoso. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que diz assim: a fé em Deus, sem esperança nas suas promessas, é uma confiança contaminada. Eu vou repetir: a fé em Deus, sem esperança nas suas promessas, é uma confiança contaminada. Sabe o que é isso? É eu olhar para o Senhor e saber: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu é tudo para mim, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor está no controle, e aí eu declaro a minha fé nele. Só que aí na segunda-feira eu pego a minha trena e falo assim: só que eu não tenho muita esperança nas suas promessas não, segunda-feira é comigo. Eu creio, levanto a mão e declaro, mas a minha confiança no Senhor é contaminada, porque eu acho dentro de mim que se eu não tirar as medidas de tudo e eu não tomar o controle da situação, nada vai acontecer. Só que essa palavra vem, Lucas, e ela sacode isso tudo, todo o nosso tabuleiro. Ela mexe, Gabi, com o nosso tabuleiro todinho e mostra para nós o seguinte: é inútil ficar calculando as coisas, é melhor confiar no Senhor e crer na sua palavra. É melhor crer no amanhã que Ele tem preparado, ao invés de você querer preparar o seu amanhã.
A gente não pode, amados, querer viver uma vida de confiança contaminada com incredulidade, uma confiança contaminada com o medo, uma confiança contaminada com a falta de esperança, contaminada com uma série de coisas que nos atrapalham, com a pressa. A pressa também contamina e muito a nossa confiança, que a gente fica olhando e fala, Senhor, o Senhor não está fazendo no meu tempo, não. E aí eu meço e falo assim, ó, o tempo está passando, pega o relógio ainda, né? Agora eu pego a trena, deixa a trena no chão, o relógio, anotação, planilha. Deus, o tempo está passando, esse setembro já está aí, a coisa não está indo, e Deus fica só olhando e falando para nós, confia em mim, ou senão você vai sofrer e à toa, porque o Senhor prepara o nosso amanhã. O Senhor prepara o passo que nós vamos dar, o Senhor prepara. Não é à toa que aquele jovem vai receber essa ordem, que eu vou ler de novo, versículo 4, e lhe disse, corra e diga para aquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas. Diga para aquele jovem, ele está preocupado em medir a muralha, a segurança, só que o Senhor está dizendo, Márcio, que essa muralha ela não vai nem existir, porque o que Deus tem preparado é muito melhor do que essa muralha física. Muito melhor que a muralha física. Vamos fazer aqui um exercício juntos, amados. Tente enxergar essa declaração com os olhos de construtores naquele tempo, e aí você olha e fala assim, faz sentido. Para eu poder construir o templo do Senhor, eu preciso ter a muralha. Só que Deus já está falando para o povo, constrói o templo, a muralha deixa para depois. Constrói o templo, a muralha eu não estou falando para mexer agora. Quando a gente resolve pegar as trenas, a gente inverte prioridades também. A gente inverte prioridades. A gente quer cuidar hoje de algo que Deus não quer que a gente cuide hoje. A gente quer meter a mão em coisas que Deus não quer que a gente meta a mão hoje. Quando a gente pega essa trena para ter o controle da nossa vida, a gente deixa as prioridades do céu para a nossa vida e a gente assume as prioridades da terra para a nossa vida. Só que a prioridade da terra, Tiago, ela não tem a certeza, ela não tem a garantia que a prioridade do céu me garante. E o Senhor segue dizendo para aquele jovem, corre atrás dele e me impeça de fazer aquilo. Eles tinham noção do tamanho daquilo que eles tinham para fazer pela frente. O futuro prometido era algo muito grande. Só que além disso tudo, amados, quando a gente vai tirar as medidas, isso nos atrapalha pelo seguinte, a gente corre o risco de criar também expectativas inferiores ao que Deus quer gerar no nosso coração. Porque quando a gente pega a trena para medir e ter o controle da nossa vida, Sabrina, a gente começa a ter expectativas de que Deus vai fazer X, que Deus vai fazer 1x, que Deus vai fazer 10, que Deus vai fazer 20, só que muitas das vezes o Senhor quer fazer 20, quer fazer 30, quer fazer 40, Ele quer fazer mais, maior e melhor, só que a gente está tão preocupado em medir que a gente fica com a expectativa lá embaixo. Ah, Senhor, olha, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, mas a minha expectativa está lá embaixo. Eu quero chegar no final do ano assim, só que às vezes Deus quer que a gente chegue no final do ano assado, lá no alto, muito melhor. Só que aí quando a gente pega a trena, a gente fica jogando as expectativas lá embaixo. E aí a gente não vive grandes viradas de chave do céu na nossa vida. Quantos testemunhos a gente não pega e fica impactados de pessoas que, de uma hora para outra, Gabi, Deus faz um negócio na vida dela, opera um mover, e o Senhor opera um grande encontro na vida dela, a pessoa tem uma virada total na sua vida, e a gente olha e fala assim, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, Vilma, nem em 10 anos, só que Deus age em um momento, Deus pode fazer em um momento, Deus pode fazer em uma experiência, Deus pode fazer grandes coisas em um encontro com Ele. Só que aí quando a gente está com a fita na mão, com o cordel na mão, a gente fica pensando, ah, Deus, para isso acontecer vai lá 10 anos. Ah, para isso acontecer vai lá 1 ano, vai 2, vai 3. Creia numa coisa, se você se preocupar em fazer a sua parte, o tempo de Deus é melhor do que o nosso. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse versículo que a gente leu da seguinte maneira, corra, diga ao homem que veio medir a cidade, Jerusalém vai se encher, vai ficar cheia de gente e de animais,
e eu estarei lá na cidade, é o decreto de Deus. A Bíblia, a Mensagem, traduz o texto dessa maneira: não tire as medidas, não pegue o controle na sua vida, para ver se isso é difícil demais em nome de Jesus. Não fique preocupado, Leandro, em olhar para definir, será que é difícil demais? Será que está longe demais? E por outro lado, não fique também medindo para criar expectativas pequenas. Não faça isso, porque eu chego no terceiro ponto da mensagem. Agora eu quero te dar orientações sobre o que você deve fazer. Terceiro e último ponto dessa mensagem: Deus promete zelar pelo novo tempo. Deus promete zelar pelo novo tempo. E aí vem o versículo 5, para nós caminharmos aqui para o terceiro e último ponto dessa mensagem. Acompanhe comigo. Pois eu, palavras do Senhor, eu serei uma muralha de fogo ao redor da cidade, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos ler juntos, cada um na sua versão, no 3? 1, 2, 3. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O homem está preocupado em medir as muralhas físicas, só que Deus está olhando para ele ali e está falando assim: não mede essas muralhas não, porque não é essa muralha que vai garantir a tua segurança não. Conforme eu já falei, muralha, Viviane, representava segurança. Cidades eram respeitadas, Isaac, pelo tamanho da muralha que tinha. A defesa era medida, Caio, pelo tamanho das muralhas. E aí aquele homem, na visão, preocupado em medir, porque a muralha de Jerusalém ainda não estava restaurada, Deus lança essa palavra para ele: a sua muralha, Jerusalém, sou eu. Eu serei a sua muralha de fogo. Vocês não vão mais basear a segurança de vocês nas muralhas físicas, das pedras, dos instrumentos físicos, das madeiras. Vocês não vão mais depositar a confiança de vocês em um emprego, em um cargo. Vocês não vão mais depositar as esperanças de vocês em pessoas. Vocês não vão mais depositar as esperanças de vocês em coisas que o homem pode ver, calcular e mensurar. O que o Senhor está declarando aqui é que Ele prometeu que a cidade vai ser cheia, Ele prometeu que a cidade vai viver um tempo de bênção, Ele prometeu que a cidade vai viver um tempo especial da parte dEle, e o próprio Deus de Manhelza declara: eu vou garantir a segurança da restauração que eu estou operando. É o Senhor que está declarando isso: eu vou ser a muralha na cidade. Quando nós estamos buscando viver algo novo de Deus na nossa vida, precisamos crer, Xande, e confiar. Deus vai garantir que a bênção recebida não vai se perder. Deus vai garantir, Zelinha, Ele vai proteger. E é interessante a figura que Ele usa aqui nesse texto: uma muralha de fogo. Para o povo de Jerusalém naquele momento lembrava na hora uma coisa, Arthur. Sabe o que lembrava? Travessia do deserto, coluna de fogo que os protegia pelas noites frias do deserto. O que Deus está fazendo naquele momento, Júlia, é despertando, Tiago, a memória daquele povo. Lembra do que eu já fiz lá no deserto no passado. Eu fiz no tempo dos seus antepassados. A muralha de fogo remete à coluna de fogo do Êxodo. E o que o Senhor nos traz aqui nessa noite, amados, é o seguinte: olhar para o passado, ver o que Deus já fez, ver o que Deus já operou, e olhar para o passado e lembrar: Ele fez ontem e eu creio que Ele vai fazer amanhã também. Eu creio que Ele vai fazer no meu presente também. Olhar para o passado com aprendizado, com confiança, e aprender a confiar no Deus que não muda. Eu serei a coluna de fogo na cidade. As muralhas, como instrumentos de defesa, serão muralhas sobrenaturais e poderosas. Deus zela pelas suas promessas, Deus garante, Deus cuida. E aí eu quero lembrar aqui 3 coisas que eu compartilhei na palavra da última quinta-feira, na quinta profética. Quando a gente lê lá em Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia, o Senhor, Ele dá algumas palavras ali para aquela igreja que cabe aqui também. O Senhor dá ali para eles, Lucas, 3 palavras. 3 palavras. A primeira deles é a seguinte: o Senhor declara: eu vou cuidar dos seus adversários. O Senhor mostra ali Elizabeth e fala Zilma para eles o seguinte: eu sei, e sei quem são aqueles que perseguem vocês. Eu conheço as suas ameaças.
E ele fala ali sobre uma chamada sinagoga de Satanás. E ele fala, olha, eu sei o quanto eles perseguem e machucam vocês. Só que o Senhor deixa uma palavra que a gente pode trazer aqui para nós da seguinte maneira: eu estou cuidando dos seus adversários. Dos seus adversários eu estou cuidando. E a palavra continua. O Senhor vai falar agora também sobre a segurança do povo, da igreja. E Ele vai falar para eles o seguinte: quanto a vocês, eu os guardarei. Inimigos, adversários, eu cuido deles. A sua segurança, eu vou cuidar também, eu guardo você. E aí uma última palavra, ele deixa uma exortação, Edgar. Qual é a exortação que ele deixa? Quanto a vocês, quanto a você, meu povo, quanto a você, minha igreja, guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Se preocupe em fazer a sua parte. Quando a gente está vivendo tempos de expectativa em Deus, quando a gente está esperando algo em Deus, Douglas, sabe o que a gente tem que fazer? Deixar Deus ser Deus, guardar o que temos de precioso na nossa vida, para que ninguém tome a coroa da nossa vida, para que ninguém tome o que temos de mais precioso, William, na nossa vida. Sabe o que é? A sua fé no Senhor. O que você tem que fazer agora, na metade desse propósito, é continuar alimentando a sua fé, através da oração, através da leitura da palavra, através da busca ao Senhor. O que você tem que fazer é ouvir essas palavras e tomar como confiança para você, entender que Deus está cuidando de tudo, e o que você tem que fazer é, guarda o que você já tem, e não se preocupe com o que você terá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão prioridades. O Senhor está falando para eles aqui: faça, se preocupe, corra atrás do que você tem que fazer agora. Joga o cordel de medir fora, joga a trena fora, não se preocupa com o tamanho dos problemas, se preocupe em chegar mais perto do Senhor que você serve, se preocupe em se aproximar mais do altar do Senhor, de aumentar a chama que arde no seu coração, e deixa o amanhã para Ele cuidar. Ele será a nossa muralha de fogo, Ele será nosso protetor para sempre. O Senhor traz à memória do povo aquele cuidado, e além disso o Senhor fala também: eu serei a sua glória. Quero caminhar para o término dessa palavra, trazendo aqui algumas últimas lições bem práticas para nós. Ouvindo uma palavra como essa, ela nos ensina sobre confiança. Precisamos aprender a confiar no nosso Deus. E esse mesmo autor que eu citei aqui a sua frase, tem um livro dele chamado Confiança Cega, o nome do autor é Brennan Manning. Ele faz 3 colocações aqui sobre coisas que podem nos impedir de viver a confiança no Senhor. Se você puder, eu gostaria até que você anotasse isso. 3 coisas que podem nos impedir de confiar em Deus. 3 coisas. Eu vou começar a falar aqui a primeira delas. A primeira coisa que pode nos impedir de confiar em Deus é a amnésia. Amnésia. Primeira coisa que pode nos impedir de confiar em Deus é a amnésia. O que é isso, pastor? Como assim? É correr o risco de esquecer o que Deus já fez no passado. A amnésia, irmão Ronaldo, esquecer o que Deus já fez. Lembra que eu falei aqui? Quando Deus promete Drica ser a coluna de fogo ao redor deles, Ele está lembrando de uma experiência lá do passado. A amnésia de esquecer os milagres que Deus já fez até aqui. Quantos milagres, né? Quantos aqui já viveram milagres de Deus na sua vida? Oh, maravilha. Levanta nem uma mão, levanta 2, o pé, né? Planta a bananeira, levanta as 2 pernas. Quantos milagres Deus já fez na nossa vida? Só que é curioso o coração do ser humano, né, Odaléia? Pelo seguinte, às vezes Deus está operando numa situação, né? Imagina agora uma causa. Vamos imaginar, eu vou usar um exemplo meu, por exemplo. Deus me abençoou esse ano, consegui pegar lá o meu carrinho, graças a Deus. E aí Deus abriu a porta, peguei lá o golzão, bênção demais. Agora no meio do ano eu tenho que renovar a habilitação, e tenho mesmo, estou no processo. E aí é o seguinte, eu tenho ceratocone, eu tenho aquela questão da lente, minha lente está precisando ser trocada, e está mesmo, vou ter que trocar a lente. E aí eu começo a ficar preocupado, porque, meu Deus do céu, e se eu não conseguir renovar a habilitação? Aí a gente começa a ficar desesperado, Rogério, será que eu vou conseguir renovar a habilitação, meu Deus do céu? Só que isso é quando eu tenho amnésia. Agora, quando eu não tenho essa amnésia, esse esquecimento, eu vou olhar para trás e vou pensar o seguinte: olha, Deus me abençoou com um carro ali, Deus me trouxe até aqui,
ele não vai fazer a coisa pela metade. Eu creio na segurança e no cuidado que ele está fazendo. Vai dar tudo certo no final. E agora, eu peguei um exemplo bem bobo para dizer para você, mas vamos pegar um exemplo na família. Às vezes a gente está orando por alguém, ou às vezes até por nós mesmos, e Deus começa a obra. Ô glória, começou, a gente começa a ver mudança, a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida, a nossa fé está sendo fortalecida, só que a gente está agora diante de um novo desafio nessa mesma causa. E aí, quando eu tenho essa amnésia, eu esqueço o que Deus já fez, eu fico desesperado. E eu começo a pensar, meu Deus, será que eu não vou conseguir concluir isso? Amados, quando a gente tem uma memória boa, espiritualmente falando, quando o pânico começa a querer bater no nosso coração, sabe o que a gente faz? Olha para trás, Deus já fez, Ana, Deus já começou a fazer lá atrás, Ele vai concluir, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele está cuidando de tudo, pode até não ser como eu quero, pode até não ser no meu tempo, mas Ele começou. E essa amnésia nos atrapalha de confiar. Deus começou a obra. Deus começou a agir, Deus começou a fazer. E aí eu deixo cair o esquecimento. Só que não é só isso que nos atrapalha de confiar em Deus. Uma outra coisa que nos impede de confiar em Deus é a inércia. É ficar parado. A inércia nos atrapalha de confiar verdadeiramente em Deus. O que seria a inércia, pastor? O que significaria isso? É ter preguiça de agir segundo a promessa divina, é ter a preguiça de agir de acordo com a promessa que eu recebi. Qual é a promessa que eu recebi? O que Deus prometeu para mim? De repente eu já estou buscando ali, e Deus aqueceu meu coração a buscar, sei lá, pela minha casa, por um familiar, por alguém que eu amo, pela minha fé, pelo meu fortalecimento, e eu estou lá buscando. Só que é o seguinte, Viviane, se Deus prometeu que Ele vai fortalecer a minha fé, por exemplo, vai fortalecer a minha vida com Deus, o que eu tenho que fazer agora então? Ficar parado esperando tudo acontecer? Não, é me movimentar dentro daquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso começar a orar, eu preciso começar a abrir tempo no meu dia para buscar a face do Senhor, eu preciso jejuar, dependendo como for, orar de madrugada, levantar, fazer alguma coisa. Se eu estou orando por uma situação na minha vida, buscando por uma restauração, eu preciso me movimentar, porque a oração, ela não combina com a inércia e com a irresponsabilidade. Às vezes a gente fica, falando assim, eu estou orando, para Deus fazer tal coisa na minha vida, só que eu não me movo. Oração com paralisia é igual água e óleo, você vai tentar misturar ali de todo jeito, mas não vai, não adianta, não adianta. Deus age através da oração de uma maneira misteriosa, mas algo que eu vejo na palavra que se repete é o seguinte: eu oro, eu busco, eu peço e me movimento. E me movimento. Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Eu nunca vi ninguém viver grandes mudanças na sua vida de braços cruzados. Uma outra coisa que nos impede de confiar em Deus é a procrastinação. Essa palavra tão na moda, Procrastinação. O que seria isso? Adiar o que Jesus me pede para fazer hoje. A inércia me deixa parado. A procrastinação me faz ficar deixando para depois, deixando para amanhã. De repente eu poderia estar hoje muito melhor, só que todo dia eu estou adiando, não, amanhã, Senhor, hoje eu não vou conseguir orar direito, amanhã eu oro, amanhã eu faço. Eu lembro que tinha um menino na escola, ficava cantando uma musiquinha lá, não sei nem se a música existe, ele tirou da cabeça dele, eu sei que ele cantou tanto aquela música na minha cabeça, mano, que eu até gravei, agora eu estou lembrando dela aqui. Ele ficava falando todo dia, Xande, chegava na escola lá, amanhã eu vou lá hoje, sei lá se existe essa música, ficava cantando isso toda hora, não saía disso, amanhã eu vou lá hoje, amanhã. Só que às vezes a gente fica lá, amanhã eu vou depois de amanhã eu vou ano que vem, não vou lá hoje não, eu vou ano que vem, amanhã, uma hora eu faço. Deixa aí anotado aí que uma hora eu faço, é igual a louça de domingo, Não, deixa aí que uma hora eu lavo. Procrastinação espiritual é um perigo também. A gente fica adiando o que precisa fazer hoje, e geralmente o que Deus pede para eu fazer hoje vai me desafiar a dar um passo de ousadia. Só que às vezes é mais fácil deixar para depois. Deixar para depois. Além disso, amados, a gente precisa tomar outros pequenos cuidados. E eu já convido você a já, em espírito de oração, já caminhando aqui para encerramento, eu quero te dizer 3 últimas coisas bem rapidinhas aqui, vou passar bem rápido mesmo. A gente não pode, amados, caminhar pelo desespero,
para poder confiar em Deus. Se tem uma coisa que nos atrapalha muito também de confiar em Deus, é só confiar quando as coisas fogem totalmente ao nosso controle. Só lembrar que existe Deus quando já era tudo, já perdeu, já quebrou e o tempo passou, desespero, ficar deixando, às vezes o Senhor está nos dando uma direção aqui agora, e a gente fica adiando, não adie o que Deus está pedindo para você fazer agora, porque, amados, é difícil, é desafiador para o ser humano confiar em Deus quando as coisas estão mais ou menos confortáveis, porque quando estão mais ou menos confortáveis, a gente tem uma tentação muito grande a confiar em nós mesmos, a confiar na força do nosso braço. A gente não pode viver uma confiança parcial na nossa vida, confiar em Deus só pela metade, confiar só até ali. Amados, o que Deus quer é uma entrega total na nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos confiar no futuro prometido. Essas palavras que nós estamos compartilhando nessas semanas, não é um triunfalismo barato, não é um triunfalismo tirado do coração do pastor, um otimismo sem pé e nem fundamento, é a palavra que está nos revelando isso. O Senhor nos declara que do futuro Ele será a grande muralha de fogo que vai guardar. Mesmo assentados, feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, nós queremos confiar em Ti. Nós queremos confiar em Ti. Nessa noite nós jogamos fora, Senhor, o cordel de medir, a trena, a calculadora, o relógio, nós jogamos fora, porque nós queremos focar em fazer o que temos que fazer. O Senhor não chamou ninguém aqui para ser cronometrista do céu, ficar medindo o tempo, se está demorando. Senhor, o que temos que fazer é a nossa parte. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado a cuidar. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos faça, se necessário for, até esquecer do dia de amanhã, do que vai acontecer amanhã, e nos preocuparmos com o hoje, com o agora. Porque às vezes, Senhor, nós nos preocupamos tanto com o amanhã, que a gente não faz o que tem que fazer no presente, e o amanhã fica totalmente comprometido. Senhor, nos ajuda, nos livra da inércia, Senhor, nos faça olhar para o passado e aquilo despertar no nosso coração algo que venha nos aquecer espiritualmente. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, da inércia, que nós não venhamos a ficar parados na Tua presença, que nós não venhamos a ficar, Senhor, adiando as coisas que temos que fazer agora. Senhor, que nós possamos olhar para a Tua palavra e nos apegar a ela, Deus. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor, mas eu quero convidar você ainda em espírito de oração, refletindo aí no que você ouviu nessa noite. Conforme eu falei no início da palavra, hoje nós fechamos um pequeno ciclo no nosso propósito. O primeiro passo do propósito que a gente deu foi o arrependimento, reconhecendo tudo aquilo que tinha que ser jogado fora para entrar, para viver um novo tempo. Para eu começar a buscar, eu preciso jogar toda a tralha fora, deixar Deus fazer da maneira dele. Hoje nós fechamos um ciclo de 3 pregações, onde o Senhor liberou sobre a nossa vida 3 certezas. Somos amados por Ele, o inimigo nosso já é um derrotado, e o que eu tenho que fazer é confiar nele. Confiar nele é viver o presente como o presente de Deus. A partir da semana que vem nós vamos começar a receber um outro tipo de mensagem, que vai nos impulsionar a um movimento. Só que eu não posso querer entrar em movimento sem que essa palavra marque o meu coração profundamente. Eu não posso querer abraçar atividades, abraçar um monte de coisa, sem antes essa palavra me marcar, selar a confiança no meu coração, porque quando eu começar a me movimentar, vão aparecer situações que a instrução vai precisar ser lembrada. Eu vou precisar trazer à memória o que me dá esperança, e sem instrução não tem memória, não tem esperança, não tem nada.
Então eu quero orar com você e conduzir você nesse tempo, pedindo ao Senhor: Senhor, marca o nosso coração com essa palavra, marca essa convicção, marca essa certeza, Senhor, que eu não venha abandonar isso, que eu possa confiar no Senhor. O tempo pode passar, o tempo pode parecer, Senhor, estar acabando, mas o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor nunca se atrasa, o Senhor nunca se esquece, porque o Senhor é o Deus de todo o tempo, de todas as coisas, Senhor, e nós somos apenas seres humanos totalmente dependentes do Senhor. Nos faça confiar em Ti, Senhor, nós te pedimos, conforme foi lido aqui no início desse culto, Senhor. Não confiamos em homens, não confiamos nos príncipes desse mundo, não confiamos em carros, em cavalos, em estruturas, nós confiamos no Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a dar um passo de fé nessa noite. O Ministério de Louvor vai ministrar aqui, e eu quero convidar você a vir até o altar do Senhor, você que está na metade desse propósito, e você quer sair daqui nessa noite, seu coração queimando, confiando em Deus. Talvez você, no meio desse processo todo, em algum momento você se identificou com essa palavra aqui, ó: pastor, eu estou pegando a trena e eu tenho que jogar essa trena fora, eu estou com um cordel na mão e eu estou achando que, sei lá, está demorando, estou ficando preocupado, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu quero convidar você a vir até o altar, para nós orarmos juntos, como um ato de fé, de se desligar de tudo que está do seu lado, e vir buscar aqui no altar. Eu quero confiar mais em Deus, eu quero ampliar, eu quero aumentar essa minha confiança nele, num ato de fé, vir até aqui o altar, e lançar diante dele as suas preocupações. Eu não sei quais são elas, isso, se quiser já pode vir. Eu não sei quais são, eu não sei o que é que te aflige, mas vir até o altar e colocar aqui e falar: Senhor, eu quero confiar em Ti ainda mais. Senhor, eu quero realmente depositar no Senhor a minha esperança. Senhor, as lutas vêm, as situações se apresentam, as palavras nós ouvimos por aí afora, mas eu quero confiar no Senhor. E você que vir no altar, busque mesmo em Deus. Fala: Senhor, eu lanço aqui no Teu altar nessa noite todas as minhas ansiedades. Vai dando nome a elas aí. Talvez aquilo que você precisa colocar aqui é de repente uma pressa, é de repente uma preocupação, é de repente achar que Deus está demorando, ou talvez você estava calculando e as suas expectativas estavam baixas demais. Coloque no altar do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, você pode ajoelhar. Se você quiser se render, você se rende. Mas busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. E que o Senhor te abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto. Continue declarando. Onde eu te encontro, Continua fazendo essa oração aí. no lugar secreto, Continue se rendendo ao Senhor. aos teus pés me Declare com fé. rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Você que está aqui na frente, ainda com seus olhos fechados, se puder, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, se você puder. E eu quero te convidar agora a agir com intencionalidade. Com intencionalidade. Sabe o que é isso? Você vai dar nome para o que você vai rejeitar aqui nessa noite. Que às vezes, amados, falta isso na nossa vida. Ser intencional. É dar nome para aquilo que eu tenho que jogar fora e rejeitar de uma vez por todas. Às vezes isso nos atrapalha. Todos nós como seres humanos, você que veio aqui na frente, a minha vida, a vida do Ministério de Louvor, de quem ficou nos bancos, às vezes a gente tem dificuldade porque falta isso. E o que eu tenho para dizer aqui é muito simples nessa noite. Aquilo que você tem que jogar fora nessa noite, que te atrapalha de confiar no Senhor, dê nome para isso agora aí. Busca na tua mente qual é o nome disso que te atrapalha de confiar em Deus. É a pressa? É a insegurança? É o medo? O que te impede de confiar no Senhor de fato? É a incerteza? É o medo de perder o controle das coisas? Que às vezes a segurança é um ídolo no nosso coração. A gente quer ter controle de tudo o tempo inteiro. Só que tem horas que Deus quer tirar a gente da zona de segurança para nos levar a uma esfera maior. O que é que tem te atrapalhado? Se de repente Deus estiver tocando mais alguém no banco, eu estendo esse convite a você também. Dá nome para isso. E nessa noite você vai orar junto comigo agora, dizendo ao Senhor: Senhor, nessa noite eu lanço isso no teu altar e eu não vou pegar de volta. Eu não vou pegar de volta. O que me impede de confiar no Senhor? A preguiça, a procrastinação, ficar deixando para depois, a inércia, a falta de movimento espiritual. Eu lanço no teu altar nessa noite. Dá nome para isso. Vamos orar. Senhor, eu apresento agora
tudo que está sendo colocado diante do teu altar, tudo que está sendo colocado aqui, Senhor, diante de ti, não é para mim, não é para o ministério de louvor, é para o Senhor. Entregamos agora. Faça aí a sua oração e dê o nome a isso agora que você vai entregar. Diga: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Senhor, ouça as orações do teu povo nessa noite. E o Senhor toma, leva, Senhor, embora isso que não cabe mais a nós. Assim como o anjo correu na direção daquele jovem naquela visão, para dizer a ele que aquele cordel era inútil. Senhor, nessa noite nós também nos desfazemos dos nossos cordéis, nós lançamos eles no fogo, Senhor, porque não há cordel humano capaz de medir o que o Senhor tem preparado para nós. Não há régua, não tem como medir, porque o Senhor sempre prepara algo melhor. E nós colocamos agora diante de ti, Senhor, todas essas coisas. Nós lançamos no teu altar, Senhor, e oramos com fé de que vai ser diferente. Nós vamos voltar para nossa casa diferentes. Vai ser diferente. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente, permaneça aqui na frente. Você que está no seu lugar agora, eu vou pedir para nós fazermos algo aqui juntos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Se tiver como, fecha aí o corredor também. Dê a mão para a pessoa que está perto de você. Nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. Uns pelos outros, porque a falta de confiança não vai atrapalhar ninguém aqui, em nome de Jesus. Ora pela pessoa que está do seu lado aí, começa a fazer a sua oração. Diga: Senhor, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela. Que não seja mais uma confiança contaminada, Senhor, mas que ela seja purificada nessa noite. Senhor, abençoe essa segunda metade de propósito que nós estamos entrando aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, prepara tudo. Prepara, Senhor, os próximos dias, que nós possamos buscar ao Senhor com uma certeza bem marcada no nosso coração, de que o Senhor está preparando a restauração, o Senhor está operando a restauração, o Senhor está fazendo a tua obra. Senhor, eu te peço pela vida de toda a IMEFRE, de todos os irmãos e irmãs que estão nesse propósito, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, essa semana da confiança, que nós possamos todos os dias ser lembrados que há um futuro prometido, há um futuro prometido para nós. Assim como Jerusalém tinha um futuro prometido, de cidade cheia, de cidade abundante, de muralhas fortalecidas, não pelas pedras, mas pelo Senhor, nós também temos sobre a nossa vida. E nós oramos a Ti, Senhor, confirmando esse momento, assim como diz a Tua palavra, Senhor, ligando na terra aquilo que será ligado no céu, em conformidade com a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga bem forte aí: amém. Aplauda o nome do Senhor, glorifica Ele, volte para o seu lugar, com fé, com certeza, de que isso está marcado no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. O cordel não nos pertence, não nos será útil, e nós jogamos fora, Senhor.
Que o Senhor seja a nossa régua única e exclusivamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou pedir para que se acendam as luzes. Vamos permanecer de pé ainda por mais um instante. Eu tenho uma orientação para dar especialmente a você que está aqui nessa noite, para a nossa semana de propósito que nós teremos agora. Eu gostaria de te encorajar a fazer algo. Você vai agora procurar uma pessoa, irmão com irmão, irmã com irmã. Você vai procurar uma pessoa agora que está aqui dentro. Se tiver como não ser da sua casa, melhor ainda. E você vai se aproximar dessa pessoa agora. Podemos fazer isso? Procurei uma pessoa aí que está aí na igreja, aí, ó, alguém que não é da sua casa. Irmã, cola numa irmã aí. Irmão, procura um irmão. Pode ser de repente alguém aí que você não tem nem tanta afinidade. Fala, poxa, eu nunca conversei com essa pessoa, vou nela. Aproveita aí, forma as duplas aí. Cola aí. Se de repente sobrar alguém, pastor, estou sobrando. Faz um trio aí, não tem problema. Isso. Vai organizando aí. Isso, chama a irmã Elza aí. Amém. Tem ninguém sozinho aí não, né? Amém. Mas a gente vai fazer algo aqui essa semana. Eu vou pedir para que todos virem para cá. Nós vamos ter aí essa semana. Deixa eu só pegar meu papelzinho aqui que sumiu. Tá aqui. Sumiu de novo. Achei. Nós vamos ter essa semana, a Semana da Confiança. O tema dessa semana será Semana da Confiança, acreditando no futuro prometido. Nós, além dos textos devocionais, nós vamos ter um relógio de oração novamente. E essa semana o relógio de oração vai funcionar da seguinte maneira. Temos 2 horários, 22 horas e meia-noite. Você vai escolher um desses dois. E você vai, de terça até sábado, no horário que você escolher, orar nesse horário, em prol desse tema aqui. Pedindo ao Senhor que você confie nele mais e mais. Que você confie nele a cada dia mais na sua vida, em nome de Jesus. E aí você pode estar se perguntando, pastor, e a dupla? Para que vai servir? Você vai, se possível, essa semana, se tiver como, você vai orar pela vida dessa pessoa aí. Eu acredito que vai ter como. Você vai orar pela vida dela. Se tiver como também, até encorajo você a dar um passo além. De repente, leu o texto, manda uma mensagem para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, eu estou mandando essa mensagem aqui, o que Deus falou comigo nesse texto, está aqui. E aí de repente troca a mensagem, fala, olha, Deus ministrou isso ao meu coração, isso possa ser bênção na sua vida. Recebe também, ora pela vida dessa pessoa. Dependendo de como for, deixa o Espírito Santo conduzir. De repente essa pessoa vai chegar para você e vai falar assim, olha, tem uma situação que me atrapalha às vezes de confiar em Deus, que é isso aqui, eu vou pedir para você me ajudar em oração. Liberdade, para ser bênção na vida uns dos outros. Nós vamos orar para que essa semana, nós não vamos apenas orar por nós, mas nós vamos interceder também por alguém. Então essa pessoa que está do seu lado, está sob a sua responsabilidade. Cuida bem dessa pessoa, porque ela custou o preço de sangue na cruz, hein? É preciosa essa pessoa aí, hein? Cuida bem dela. Eu quero aproveitar aí desse último momento aí que estamos de pé. Vamos aproveitar que vocês estão juntos aí, dá a mão para essa pessoa ou para essas, vocês formaram trios. Vamos orar aí. Senhor, eu apresento cada dupla, cada trio formado. Senhor, abençoe que essa semana nós possamos realmente interceder uns pelos outros. Senhor, fortaleça a nossa comunhão, fortaleça, Senhor, o nosso cuidado. E, ó Pai, independente do horário que nós vamos escolher, se 22 horas ou meia-noite, toda a IMEFRE, Senhor, esteja coberta em oração. Seja coberta, Senhor, através da intercessão do Teu povo. E que essa semana venha nos fortalecer em nome de Jesus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, certo de que o Senhor está conduzindo esse propósito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem voltar aí para os seus lugares. Depois aí, se precisar, pega o zap aí da pessoa. Tá contigo agora. Já falei, cuida bem. Pode se assentar.
Eu pedi para aplaudir a André aquela hora, né, que me ajudou com o cordel. Agora vamos aplaudir também a Deus pela vida da Viviane. Aplauda aí ao Senhor aí pela vida da Viviane. Amém. A Viviane, além de ser a assistente na escola dominical, né, aquela que não me deixa falar sozinho, a Viviane teve uma iniciativa muito boa com o Ministério de Comunicação. Está imprimindo toda semana o papelzinho do propósito, né? Então essa semana também tem, você pode pegar ali depois no final, tá ali perto do Caio, ali no mural ali dos dízimos e ofertas. Eu vou até pedir pro Caio já ficar com os papéis nas mãos aí, Caio, que aí você quiser pegar uma folhinha, pega com ele ali no final, leva ela com você. Você que tem dificuldade de acompanhar pelo celular, ou que tá levando para alguém, pega a folhinha aí, leva para casa, que tem todas as instruções dessa semana. E um pedido que eu vou fazer, fica atento lá no grupo da IMEF, que a gente vai fazer o seguinte, até para estimular os irmãos também, movimentar lá o nosso grupo, para que todos fiquem cientes. Aí eu vou colocar lá uma mensagem, dividido lá os 2 horários, você vai colocar o seu nome no horário que você vai escolher, tá lá, 22 horas, eu vou pegar esse horário, coloca lá o seu nome, a gente vai fazer uma relação, e aí a gente vai estar acompanhando ali quem são os irmãos que vão estar conosco naquele horário, para a gente poder estar orando junto aí no decorrer dessa semana. Então fica aí essa orientação, fica acompanhando lá. Se alguém aqui não estiver lá no grupo da igreja, a gente dá um jeito, não tem problema, escolhe o seu horário e não deixe de orar em nome de Jesus. Lembrando que terça-feira temos um encontro lá no YouTube do Orando com Propósito, mais uma palavra aí para a nossa semana. A pregação de hoje já vai estar amanhã também no YouTube da igreja. Compartilha, manda esse link para outras pessoas, que essa palavra possa abençoar aí mais e mais vidas, em nome de Jesus. Amados, eu acho que não tem mais nenhum aviso, algum ministério tem algum comunicado? Eu tenho um para intercessão, lembrando aí, intercessores, semana que vem, 18 horas, nós temos um encontro aqui na igreja, todo o ministério para um tempo de oração juntos aqui, domingo que vem, 18 horas, tá bom? E o culto organizado pelos juvenis, dia 11 de setembro, é o dia do juvenil metodista. O culto da noite vai ser conduzido por eles. A gente vai seguir no propósito normalmente. Eu vou estar ministrando a palavra, mas todo o culto vai ser conduzido aqui por eles. E eu peço que você prestigie esse trabalho, esse momento. Se tiver alguém para convidar para vir também, convide. Dia 11 de setembro, às 19 horas aqui na igreja, o culto em celebração, em gratidão a Deus pela vida dos juvenis metodistas e os nossos aí, nem preciso falar, uma galera abençoada aí. Deus continue abençoando cada um deles em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, coloque de pé. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. O Senhor leve-nos em paz para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada. Lembrando aí também, quinta-feira nós temos a torre de oração, 19 horas, se você puder, venha participar conosco. Também às 20 horas, quinta-feira, quinta profética, que seja um tempo de bênção. Senhor, nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Ó Pai, mais essa semana de propósito, que o Senhor possa conduzir em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada dupla, cada trio. Abençoa também aqueles, ó Pai, que não congregam conosco, que têm participado do propósito. Abençoe a vida deles. Abençoa, Senhor, as igrejas que eles congregam. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu reino avance. Que o Teu reino avance, ó Pai, por nossa cidade, por nosso bairro, nosso país, pelo mundo afora, Senhor. Nós Te agradecemos por essa palavra, Te agradecemos por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que a nossa semana seja de bênção, seja, Senhor, de experiências contigo. É a oração que fazemos, ó Pai, Te agradecendo e Te pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, a comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor.